2, confirmando os times Vasco e Flamengo aqui no Premier. O Vasco começa com Fábio, número 1, Haroldo 5, Marcelo 4 e Jéder 3. Russo 2, Henrique 9, Rodrigo Souto 19, Petkovic 10, Ramon 8 e Edinho 6. E no ataque, Valdir, número 7, o técnico Antônio Lopes. O Flamengo tem Júlio César, número 1, Alessandro 2, Fernando 4, André Paraná 3 e Atirson, número 6. Jorginho 5, André Gomes 7, Fábio Baiano 8, Iranildo, número 10, Zé Carlos 11 e Lee Edson, camisa 9, o técnico Evaristo de Macedo. Trio de arbitragem, Samir Iarak, Manuel do Couto Pires e Marcos Tadeu Nunes. O trio do Rio de Janeiro para o grande clássico Flamengo e Vasco Júnior. Não, João, olhando as escalações aqui, agora que o nosso assinante teve a possibilidade de acompanhar, existem dois detalhes, né? Primeiro, o Vasco com uma quantidade maior em função da sua distribuição de campo de jogadores no meio, né? Em compensação, o Flamengo tem dois jogadores na frente, que é o Lee Edson e o Zé Carlos, que são jogadores extremamente velozes, que vão, na verdade, ficar em cima. O Marcelo deve ficar um pouco mais na cobertura. Enquanto tem o Haroldo, que é um jogador veloz. Mas o Jéder e o Marcelo não são jogadores tão velozes como os dois atacantes. O que é que pode acontecer? Esses jogadores terem um espaço de campo maior para poder explorar essa velocidade. Enquanto o Vasco, né, congestionando esse meio campo com um maior número de jogadores, pode tirar vantagem disso também. Detalhes do Júnior aqui na transmissão do Premier 2. Aí o Fernando, né? O Fernando hoje que não terá ao seu lado o Flávio, companheiro de zaga. E Júnior, na transmissão do jogo Flamengo e São Caetano semana passada, você ressaltava a falta que o Atirson faz a esse time do Flamengo, e o Atirson hoje está de volta ao time. A verdade é que o Atirson é um jogador, João, que não se contenta somente, né, em função das suas características, de ocupar a lateral. É um jogador que tem uma movimentação muito grande e é um jogador com capacidade, principalmente, do drible fácil, da arrancada fácil. E isso torna o Atirson uma das fontes, né, de criação do Flamengo. E ainda mais quando ele saiu da equipe, estava recuperando a sua forma, que tinha o levado à seleção brasileira. E por isso que ele fez muita falta. Inclusive, nós tivemos essa possibilidade de acompanhar diversos jogos do Flamengo sem o Atirson. E sua volta, principalmente na armação das jogadas, é uma arma a mais para o Flamengo. Legal, Júnior. Vamos então para o início do grande jogo. Um jogo decisivo, fundamental para Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tentando se afastar da zona de rebaixamento, num sonho distante ainda, pensando em classificação. E o Vasco querendo sair da zona do rebaixamento, onde ele está hoje, pois é o 23º colocado. O Flamengo é o 19º. A saída vai pertencer ao Flamengo. Um grande jogo que você vai acompanhar junto com a gente aqui no Premier Esportes. A partir de agora, todas as emoções de Flamengo e Vasco. Um ótimo jogo para você, é o que a gente deseja. E o Flamengo já vem com o Atirson voltando hoje ao time do Flamengo. Ele tentou fazer a finta ali, veio o Russo, recuperou para o time do Vasco. O Russo que chegou em cima da hora, né, do final do prazo de inscrição para os jogadores do Campeonato Brasileiro. Descia ali pelo meio o Rodrigo Souto. Foi derrubado o Rodrigo Souto, chegou junto dele o Jorginho, é falta a favor da equipe do Vasco. Rodrigo Souto começou jogando no infantil do Flamengo e depois parou no Vasco. O Rodrigo teve uma passagem, inclusive, na seleção de futebol de areia. Ele tinha somente 18 anos. Um jogador com uma capacidade muito grande. A cada dia ele melhora mais. Precisa duas coisas: melhorar o seu posicionamento e o passe. Palavras do Júnior. Vai chegar aqui na cobertura o André Paraná. Já tinha um impedimento marcado, João. Já era um impedimento marcado. Ali na frente estava o Valdir, né? O Valdir que ficou um ano, mais de um ano e meio sem jogar. O Valdir voltou triunfalmente quando o Vasco venceu a Portuguesa em São Januário, colaborando decisivamente para a volta. O Valdir, que é uma esperança aí do torcedor do Vasco nesse jogo de hoje contra o Flamengo aqui no Maracanã. Lá na frente, o torcedor do Flamengo acreditando no Lee Edson. Grande fase, 11 gols. Fábio Baiano chegou empurrando a falta. É sempre um jogo muito nervoso, um jogo de uma rivalidade impressionante. Flamengo e Vasco até hoje foram 319 jogos, 120 vitórias do Flamengo e 113 vitórias do Vasco. Samir Iarak conferiu ali a bola para ver se estava murcha, tudo bem. Vai seguir o jogo aqui no Maracanã. Haroldo.
O Júnior destacou a importância tática do Haroldo, né, no seu comentário antes aqui do início do jogo. O Lopes tenta mais ou menos, né, guardadas as proporções, João, tentar fazer esse esquema defensivo do Vasco, como ele fez no... Vai, João. Olha o Edinho, tentou a chegada ali na entrada da área, apareceu bem o André Paraná para tirar. Como ele fez no Vasco, quando foi campeão da Libertadores, né, que o Nasa fazia esse papel. Ele colava em um dos centroavantes para que o Mauro Galvão, na época, pudesse fazer o líbero. E as atenções voltadas para o Petkovic, né? Vamos ver como o Pet reage com a camisa do Vasco, jogando contra o Flamengo. E a expectativa, será que vamos ter uma falta na entrada da área? Olha ali o Pet. No primeiro lance ele já foi desarmado. Liedson tentou colocar na frente, ficou pedindo a falta. Samir Yarak mandou seguir o jogo. Marcelo tocando para o Haroldo para o Edinho. Edinho, lateral que veio do América. E o Marcelo, né? Zagueiro revelado pelo Corinthians. Está jogando o time do Vasco da Gama. O Geder tocando para o Russo. Início de partida. O Júnior vai mostrando no decorrer do jogo para você, assinante, o panorama tático da partida. Você vai enxergando o jogo junto com o Júnior aqui na transmissão do Premier, hein? Olha o Vasco, Edinho chegando, tentou a finta, marcou a falta. O Samir Yarak a falta. Jorginho reclama muito. Jogada do Rodrigo Souto. Queria a falta já no primeiro lance ali. Depois, na sequência, o Edinho foi derrubado. O André chegou firme no Rodrigo Souto, que foi mais rápido, né? Eu estava fazendo uma observação, João, aqui com você. É o seguinte, o Lopes, né, indicando ao Edinho o posicionamento dele na lateral. Não é para ele ficar aberto, é para ele participar, quando a jogada estiver da direita, quase como meia esquerda. O que acontece? Com isso ele vai buscar trazer o Alessandro para essa marcação, para que tenha um espaço nas costas dele. Torcida do Flamengo fica em silêncio no Maracanã, hein? Porque é falta e o Petkovic vai para a cobrança. Torcida do Vasco animada. Petkovic. Acabou batendo essa bola, desviando ali na barreira. É escanteio, aí está Dejan Petkovic. Causou muita polêmica, né, durante essa semana, nessa semana que antecede o jogo Vasco e Flamengo. O Petkovic, que foi o herói do tricampeonato do Flamengo no ano passado em cima do Vasco. É o Pet que vai para a cobrança do escanteio, mandando ali na primeira trave. Chega para afastar bem. Ali na defesa o Atisson tirando, mandou de novo para o meio da área. Bomba do Petkovic, corta a defesa do Flamengo. Pet vem com raça aqui para tentar pegar essa bola. Apareceu junto aqui o Edinho. Estava no lance junto com ele. O Zé Carlos aí, o Petkovic demonstrando muita vontade no início do jogo. Claro que uma semana, né, Júnior? Você que viveu durante tantos anos essa rivalidade entre Flamengo e Vasco, tudo que acontece na semana antes do jogo é muito valorizado. O médico da família do Petkovic é o médico do Flamengo, né, o Dr. Walter. E uma semana antes a esposa do Pet passou mal e ele foi até a Gávea para procurar o Dr. Walter. E aí houve realmente um rebuliço muito grande. E o Pet acabou aproveitando e falando com os jogadores que eram seus companheiros até pouco tempo. Chegamos a 5 minutos no Maracanã. Marcelo chega, tira essa bola de qualquer maneira. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. O time do Flamengo sai para o jogo com o André Gomes. Afasta ali na defesa o Haroldo, lá na frente Valdir. Que lindo drible do Valdir, hein? Petkovic. Tentou fazer o passe, ele buscava a entrada do Russo lá pela direita. A recuperação é do time do Vasco. Aparecendo ali o Henrique. Petkovic, bom drible. Passou fácil ali pelo Zé Carlos. Mostra todo o seu talento, sua habilidade, mas acabou perdendo essa bola. O Samir Yarak marcou uma falta e aí o torcedor do Flamengo protesta muito, porque o time ia sair jogando ali com o Liedson. A diretoria também do Flamengo protestou muito com a escalação do Samir Yarak, porque segundo alguns dirigentes do Flamengo, o Samir é frequentador assíduo do Vasco Barra, onde o Vasco treina. E, além disso, apita algumas partidas quando o Vasco tem jogos, treinos no local. Flamengo e Vasco pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outro grande clássico hoje que você também pode acompanhar no Premier Esportes, em o clássico Sansão, São Paulo e Santos. Dois times com muitos jovens valores do futebol brasileiro. Kaká de um lado, Diego e Robinho do outro. Jogão, hein? No Premier Esportes você também pode acompanhar São Paulo e Santos. Sem dúvida, outro grande destaque dessa 20ª rodada. Saindo os gols, nós vamos informando tudo para você, assinante, aqui na transmissão do Premier Esportes. A bola tá no buraco, né? É o gramado no Maracanã, realmente muito ruim. Olha o Liedson. Que drible. Parou na frente do Geder.
Estreando no clássico, Liedson. Fábio Baiano buscou o toque pelo meio. E a bola estava no buraco mesmo, João. Você viu bem? Não, porque acontece, João. Vocês devem estar reparando no vídeo que são as placas, né? Que são aquelas placas de madeira, né? Que eles colocam para proteger o gramado. Só que elas não são interligadas. Com isso acontece. Fica um vão entre uma placa e outra e ela normalmente afunda com o peso das pessoas que ficam ali de cima. Eu já tive a oportunidade de jogar em campo justamente que tinha tido um evento assim antes dos jogos. E ela fica realmente os vãos onde essa bola fica no buraco. Olha o Russo fazendo cruzamento, buscava o Valdir, o Pet estava na área. E ali o Alessandro, né, voltando hoje ao time do Flamengo. Depois de 37 dias, mandando para escanteio. Mais uma vez aí o cruzamento do Russo, você está revendo. O Valdir e o Pet estavam por lá e o Alessandro preferiu não brincar. É escanteio, Petkovic vai para a cobrança. Sempre na bola parada, um perigo. O torcedor do Flamengo conhece muito bem o que o Pet pode fazer. Olha aí o cruzamento, Júlio César de soco tira. Fábio Baiano veio ali na dividida, o Liedson disputou com o Russo, muita raça em campo dos dois times. Valdir. Sempre um jogo muito disputado, um jogo fantástico, Flamengo e Vasco. O cruzamento do Valdir. A bola foi direto pela linha de fundo. Reposição aí para o goleiro Júlio César. Estamos passando de 8 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Você viu ali o Ramon, que também é outra grande opção que tem o Vasco nas cobranças de falta. Atirson tentou o toque, houve o desvio. Ele deu falta no Iranildo. Acabou sendo marcada a falta ali em cima do Iranildo. Iranildo que vem tendo uma participação importante no time do Flamengo nesse campeonato brasileiro. Sendo prestigiado aí pelo técnico Evaristo de Macedo. Iranildo para o Jorginho. Mais uma vez marcada a falta ali pelo Samir Yarak. O Jeder estava em cima do lance ali, acabou derrubando o jogador do Flamengo. A falta marcada aos 9 minutos do primeiro tempo aqui no Maracanã. 0-0 Vasco e Flamengo. O público melhorou muito, a torcida do Flamengo encheu a arquibancada do seu lado. A torcida do Vasco melhorou a presença do público vascaíno, mas não enche o lado do Vasco não. Cobrança do Iranildo, bola dentro da área, tá por lá o André Paraná, o toque do Fernando de cabeça, Fábio faz a defesa. Não subiu ali o zagueiro, o Jeder, e o Fernando apareceu bem, você está revendo. Para tocar de cabeça estava atento o jovem goleiro Fábio, hein? A bola foi muito bem batida pelo Iranildo, João, conseguiu tirar o Jeder da jogada. Você vê que ele tenta tocar no jogador do Flamengo, né? Para ter uma referência, né? Nessa subida, mas como ele veio... A bola veio nas suas costas, o Fernando levou a vantagem. Grande defesa do Fábio, hein? Fábio começou a sua carreira no Cruzeiro, né, nas categorias de base. É um jovem goleiro que está substituindo aí o Elton. Houve a falta no Ramon. Estamos com 10 minutos do primeiro tempo. 0-0 Vasco e Flamengo. Um clássico de arrepiar no Maracanã. O Vasco querendo sair da zona do rebaixamento. O Flamengo está tentando se afastar dela. Petkovic vai para a cobrança, bateu o Pet dentro da área, buscou o Valdir, Júlio César se chocou com o Valdir e os dois se machucaram, hein? Se encontraram ali no ar, o Júlio César conseguiu ainda tocar na bola, se machucaram ali o Valdir e também o Júlio César. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. DDD Mais Ligados Interligue, desconto para os telefones que você mais liga. Aí por outro ângulo você está vendo, né, o choque do Valdir com o Júlio César voltando hoje ao gol do Flamengo. O Júlio ainda continua caído, vai sendo atendido. O Valdir já está recuperado. Impressionante, né, Júnior, esse retorno do Valdir ao futebol depois de tanto tempo parado, né? Olha, João, eu tive a oportunidade de encontrar com o Valdir correndo no Bosque da Barra e perguntei a ele, e aí, como é que tá? Ele falou, tá meio complicado, né? 2 semanas depois, 1 mês depois, praticamente, ele teve essa oportunidade. É um jogador que conhece o clube, teve uma ótima passagem dentro do Vasco e está tendo uma nova oportunidade. O Valdir tem, eu acho que 31 anos, 32 anos, quer dizer, é um jogador ainda com capacidade de jogar pelo menos mais 3, 4 anos. E o Valdir, que foi o pivô de uma briga entre Flamengo e Vasco quando ele era juvenil do Campo Grande. Os dois disputaram o passe do Valdir e o Vasco acabou levando a melhor naquela oportunidade. Fernando, zagueiro criado no Flamengo. Flamengo jogando com um novo presidente já. Amanhã o Hélio Ferraz vai assumir na Gávea. André Gomes, tocando para o Fábio Baiano. Tentava buscar o Liedson pelo meio.
Houve desvio no meio do caminho. O Russo tocou e sai jogando o time do Vasco, hein? Haroldo. Apareceu o Jorginho, deu bote no momento certo, tirou a torcida do Flamengo, gostou. Iranildo pro Liedson. Liedson pega na bola, o torcedor do Flamengo se levanta no Maracanã. Tá levando fé no Liedson. Alessandro puxou pro meio, tenta a finta, indo o Alessandro, buscava o toque pelo meio, Marcelo tirando. Jorginho, Atirson. 12 minutos, primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Iranildo. O toque foi muito curto do Atirson e o Vasco sai pro jogo, hein? Ramon. Tem o Russo lá pelo outro lado. O Valdir partiu lá na frente. Bola era para o Valdir. O Fernando sai jogando com categoria. Fábio Baiano. Na velocidade do Zé Carlos. Dois jogadores rapidíssimos no ataque do Flamengo. Zé Carlos parte para cima do Haroldo. Prefere fazer o toque para o Alessandro. Ali pelo meio está pedindo o Iranildo. Chegou junto o Edinho. Fábio Baiano. Girando para o Jorginho. Atirson está aberto lá pela esquerda pedindo Liedson. Zé Carlos na entrada da área. O cruzamento vem para o Liedson. Chega o Haroldo de cabeça e tira na zaga do Vasco. Lateral para a equipe do Flamengo lá do outro lado. 13 minutos do primeiro tempo. Você está acompanhando com a gente no Premier 2. Vasco da Gama e Flamengo. Olha o escorregão do Henrique. O chute do Iranildo. Fábio desvia. Escorregou o jogador do Vasco. O Iranildo teve a grande chance. Mais uma ótima participação do Fábio, hein? Torcida do Flamengo cresce no Maracanã. Vem o Liedson. Buscou o toque para o Iranildo. Saiu o Fábio para fazer a defesa. E o jogo é lá e cá, hein? Petkovic. Já apareceu em cima dele o André Paraná para cometer a falta. Júnior, o que você está achando da partida? Você reviu o lance ali do Iranildo, quase 14 minutos do primeiro tempo, Júnior. Esse é o tipo do jogo que o detalhe, né, faz a diferença, como aconteceu agora no escorregão do Henrique. A diferença, João, nas duas armações, vai. Ramon. O jogo é rápido, né? Lá e cá. Os dois times buscando gol nesse início de partida. Valdir tocando para o Russo. Fez o cruzamento, subiu o Valdir, junto com ele o André Gomes tirando. Rodrigo Souto, o Vasco retoma mais uma vez a posse de bola. Iranildo acompanhou ali o Rodrigo Souto, o Russo recebe. Henrique estava pedindo pelo meio, o cruzamento ali na entrada da área. Cortou o André Paraná, Edinho dentro da área, olha o Petkovic, dominou, ajeitou, rolou, Ramon, Edinho, Júlio César, espetacular! Salva o Flamengo e impede o gol do Vasco aqui no Maracanã. Que volta do Júlio, que defesa fantástica, Júnior. Realmente foi a defesa. Deu a impressão do Petkovic ter dado um toque nas costas do Fernando. Acho que foi por isso que ele ficou reclamando. O Edinho perdeu uma chance. Tá vendo? Ele empurrou com a mão esquerda. É verdade. Não foi o Fernando, foi o André na hora da jogada. Mas o Edinho perdeu um gol incrível, né? Apesar da saída boa também do Júlio César. Mas eu ia falar do detalhe, João, é o seguinte. É que o Vasco está mais bem organizado defensivamente, né? A não ser por um escorregão, uma coisa desse tipo, o Flamengo, uma bola parada, o Flamengo pode ter uma chance. Mas o Vasco parece que está explorando, principalmente, essa saída toda do Flamengo de querer ganhar o jogo. O que acontece? O Vasco fica com a defesa bem fechada, em função do bom posicionamento do Haroldo e também do Henrique. E fica com ou o Ramon ou o Petkovic, mais o Petkovic avançado, sendo o homem de referência dessa saída rápida dessa bola. E está conseguindo isso, porque tanto o Iranildo como o Fábio Baiano não estão conseguindo retornar com velocidade para fechar o meio-campo. Aí o Júnior mostrando como está o jogo aqui no Maracanã para você, assinante. Até o momento não tivemos gol nessa rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Saindo o gol, você vai ficar sabendo aqui na transmissão do Premier 2. Bateu ali o Fernando. Jogando com a tarja de capitão do time do Flamengo hoje aqui no Maracanã. Ramon. Subiu ali o André Gomes. Acabou cometendo a falta. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem com futebol. Todos os detalhes para você, assinante de todo o Brasil, com exclusividade. Vasco da Gama e Flamengo. Que jogo sensacional no Maracanã. Olha o toque para o Russo, invadiu a área. Chega na cobertura o André, o zagueiro do Flamengo, e tira. Conseguiu ali um espaço para penetrar o Russo e o André na cobertura. Tirou porque o Russo, na hora que dominou, adiantou um pouquinho. Ela né? fugiu.
Mas o Bruno tinha dito, né, que o Vasco iria explorar o lado direito do Flamengo. Mas tá parecendo o contrário, né, Bruno? As jogadas estão se concentrando mais do lado do Russo do que do Edinho. Por enquanto sim, Júnior. Vasco da Gama e Flamengo 0-0. Jogos dessa rodada, Bahia e Ponte Preta. Um jogo que interessa tanto para Vasco como Flamengo, né? Porque o Bahia está aí na briga também para fugir do rebaixamento. É o 21º colocado. Curitiba e Grêmio, Figueirense e Atlético Paranaense, Gama e Juventude. O Gama também está lá embaixo. Uma vitória do Juventude seria bom tanto para Flamengo como para Vasco. Inter e Goiás, uma vitória do Inter seria boa. Paysandu e Paraná não tem jeito. Os dois estão lá embaixo. E o grande clássico São Paulo e Santos. E amanhã nós teremos 3 jogos que você vai acompanhar aqui no Premier Esportes com exclusividade. Em Palmeiras e Guarani, Atlético Mineiro e São Caetano, Botafogo, melhor carioca no Campeonato Brasileiro, enfrentando Vitória no Caio Martins. Amanhã no Premier Esportes. Ligue já para sua operadora, adquira o pacote com os jogos da Série A e da Série B do Brasileirão. Lançamento na área, Liedson recebeu pelo meio, Iranildo. Liedson tentou driblar, não passa pelo Marcelo. Apareceu ali atrás também o Haroldo, é escanteio para a equipe do Flamengo. E o Atirson aparecia por trás do Liedson. Ele tentou um drible no espaço curto. E o Atirson vai lá para a cobrança do escanteio. Aí a preocupação do goleiro Fábio. Já fez 2 defesas importantes no jogo. O Júlio César fez uma defesa fantástica agora há pouco no chute do Edinho, impedindo o gol do Vasco. Iranildo. Passe do Atirson foi curto. Ramon tentou fugir, deu a vantagem ao Samir Yaraki. Recebendo lá pela direita o Valdir. Samir Yaraki marca a falta. Aí o Evarista agora aproveita para reclamar, dizendo que a todo instante estão ficando 3 contra 3 ou 4 contra 4 e não pode. E agora o Samir não deu um cartão no André, que segurou o Haroldo nesse contra-ataque do Vasco, né? São detalhes do jogo Vasco e Flamengo para você aqui no Premier Esportes. Russo está marcado ali pelo Atirson. Fez o toque para o Jéder. Edinho está pedindo o jogo aqui na esquerda. O Petkovic e o Ramon pelo meio. Apareceu para cortar ali o Jorginho. Zé Carlos. Zé Carlos se identificou também com a torcida do Flamengo. Jogou muito tempo no Botafogo. Fez gol de título para o Botafogo. Gol do Rio São Paulo de 98 contra o São Paulo aqui no Maracanã. O gol foi do Zé Carlos. Saindo gols, a rede balançando na 20ª rodada em Thiago Gentil. Figueirense 1, Atlético Paranaense 0. Olha o Figueira subindo aí no Campeonato Brasileiro, hein, dirigido pelo Muricy Ramalho. O Atlético Paranaense descendo a ladeira. Júlio César. Tentou o domínio ali o Henrique, passou pelo Fábio Baiano. Rodrigo Souto. Fábio Baiano vem, briga pela bola, disputa, ganha, lance legal. Iranildo, partiu o Zé Carlos, o toque é para ele. Saiu na cara do Fábio, ainda o Zé. Liedson pelo meio, Zé Carlos, chutou fraco. Favoreceu o Fábio e o Liedson ficava pedindo também. O Fábio Baiano chegava, Júnior. Ele agora podia ter explorado mais a sua velocidade, levando essa bola para a linha de fundo para um cruzamento. Ele trouxe para a perna esquerda, justamente onde tinha o jogador do Vasco para fechar. Bom toque de calcanhar do Valdir para o Rodrigo Souto. Petkovic recebeu mais um impedimento. Já estava marcado ali do Pet. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. O Lopes está conversando com o Eli Tadeu, mas nem o médico do Vasco sabe se existe algum tipo de problema. E quem tem problema é o Júlio César, vai sair do jogo. Justamente, eu ia chamar a atenção agora, Bruno, porque eu vi o Hulk conversando com o treinador Evaristo, e eu acho que naquela jogada ali com o Valdir, ou então num tiro de meta que ele bateu para o Atirson, eu fiquei reparando que ele colocou a mão na perna, que deve ter sido a perna que... E o Diego, número 12, já se não assume, ele vai substituir o Júlio César. O Diego que já atuou algumas partidas como profissional e, segundo o próprio Evaristo, deu conta do recado. O Diego vinha jogando no lugar do Júlio, né? O Júlio fica muito chateado ali porque está voltando hoje ao time e já vai saindo o Júlio César. O Diego ele só não jogou uma partida quando o Júlio estava fora, exatamente contra o Bahia aqui no Maracanã, porque ele foi expulso contra a Ponte Preta, mas já fez aí alguns jogos no Campeonato Brasileiro e tem mais essa grande chance, hein? E foi realmente um goleiro que substituiu bem o Júlio César enquanto esteve no gol, né, João? João, a gente pode dizer que ele substituiu muito bem, né?
Tivemos partidas onde o Diego foi o melhor jogador em campo, fazendo defesas milagrosas, como a gente chama. Júlio César está saindo, machucado. O Diego entra no gol do Flamengo. Aqui no Premier 2, as emoções de Vasco da Gama e Flamengo pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O problema do Júlio César foi na coxa esquerda, problema muscular. Liedson recebeu, ganhou, hein? Olha o Liedson, tocou para o Zé Carlos na área. Jeder chega para afastar. Subindo a defesa. Recuperou ali o Liedson. O Liedson agora que caiu de mau jeito e fica sentindo, hein? Fica sentindo ali o Liedson. É uma preocupação, sem dúvida, para o torcedor do Flamengo. Ramon. Puxava o contra-ataque. Falta no Ramon. Fica sentindo, colocando a mão ali na canela. Olha só o Liedson. Ele subiu ali atrás o Edinho e caiu de mau jeito, hein? Colocando a mão no cotovelo. Portanto, o Liedson, artilheiro do Flamengo com 11 gols no Campeonato Brasileiro, passa a preocupar, vai ser atendido aí no gramado do Maracanã. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pênalti ATF. Flexível como o seu pé. Júnior, está sendo um jogo como você esperava aqui no Maracanã, esses primeiros 23 minutos? O jogo que não para, né, João? As duas equipes tentando a parte ofensiva, Vasco um pouco mais fechado ali atrás, explorando. O Flamengo dá o contra-ataque ao Vasco, né? O Flamengo só teve contra-ataques quando o Vasco errou passe no meio. O Vasco não, se posiciona até mesmo na hora que o Flamengo tem essa posse de bola saindo para o jogo, né? O Vasco dá esse espaço só à sua frente para depois explorar. Aí o Petkovic vestindo a camisa do Vasco, enfrentando pela primeira vez o Flamengo. O Pet vai levando, vai tentando achar o espaço, fez o passe. Rodrigo Souto. O Edinho teve que voltar. Condição legal, o Edinho, cruzamento realmente muito ruim, hein? Pegou mal na bola ali o Edinho. Zé Carlos. Nós estamos de olho no craque, no jogo Flamengo e Vasco. E já no intervalo nós vamos mostrar a movimentação de um grande destaque do jogo para você. Já voltou o Liedson, número 9 no Flamengo. O Liedson, portanto, já voltou para o jogo. E o Fábio Baiano é o jogador que nós estamos de olho nesse primeiro tempo. Você viu ali o Fábio no intervalo. Nós vamos mostrar para você o que o Fábio Baiano fez em especial nesse primeiro tempo. Liedson, portanto, voltou para o time do Flamengo. Quase 25 do primeiro tempo no Maracanã. 0-0 Vasco e Flamengo. O empate é um resultado horrível para os dois, hein? Outro detalhe, João, em termos de marcação, o Vasco coloca um jogador em cima do Fábio Baiano e tá aí o Rodrigo Souto em cima do Iranildo, né? Que são as duas fontes de criação do Flamengo no meio-campo. Henrique pega um e o Haroldo pega o outro. Detalhes táticos do jogo com o Júnior. Passe do Iranildo para o Fábio Baiano. Saiu Marcelo. Fábio chegou. E deu falta do Fábio. Deu falta ali do Fábio, né? Portanto, Fábio Baiano acabou empurrando o Marcelo e o Samir Iaraki acabou marcando a falta. Você está revendo o lance? Realmente o Fábio Baiano acabou empurrando realmente o Marcelo. Deu para ver mesmo com o Marcelo na frente, o Fábio usando o braço e se deslocando. O maior ídolo da torcida do Flamengo, né? O Zico de todos os tempos, estreou hoje como técnico da seleção do Japão. E se você é torcedor do Flamengo e ainda não sabe, no primeiro jogo do Zico como técnico da seleção japonesa, o Japão empatou com a Jamaica em Tóquio 1-1. 25 minutos do primeiro tempo, 0-0 Vasco da Gama e Flamengo. André Gomes que veio do Friburguense, começou a sua carreira no Bom Sucesso, tocando para o Liedson. André Gomes, Fábio Baiano, o Atirson já passa lá pela esquerda. Vem de trás o Fernando, tenta puxar o time do Flamengo. Quem acompanha é o Henrique, o lançamento do Fernando é para o Atirson, bola muito forte. Reposição para o goleiro Fábio Júnior. A ideia foi boa. O Flamengo não consegue virar o jogo como fez na última partida contra o São Caetano. A jogada está começando do lado, está acabando do mesmo lado. Se virar o jogo, vai ter possibilidade de pegar ou o Atirson ou então o Alessandro no mano a mano, né? Um com o Edinho e outro com o Russo, coisa que não aconteceu até agora. Já parou o jogo ali o Samir Iaraki e acabou saindo o nome de cantor, né? Que eu falei o nome do goleiro do Vasco e depois chamei o nome do comentarista. Ficou Fábio Júnior. Sai jogando o Edinho. Vem pelo time do Vasco, tocou para o Ramon. Ali pelo meio está o Valdir pedindo. Aí no Ramon tentou o drible. Jorginho roubando mais uma no jogo e saindo.
André Gomes. Flamengo desce, o lançamento lá na esquerda para o Iranildo. O Zé Carlos vai para a área. O Rodrigo Souto vem para fechar ali na marcação. Vem o Iranildo. Tenta achar o espaço na linha de fundo. Caiu o Iranildo. E foi marcada a falta, hein? Deu obstrução. Impediu a passagem realmente o Rodrigo Souto. Ali do Iranildo, você está revendo um show de imagens na nossa transmissão para você não perder nenhum detalhe. O Flamengo leva os dois zagueiros para a área, o André Paraná e também o Fernando e o Fábio Baiano quem vai cobrar. E o Flamengo tem algumas jogadas ensaiadas nesse local. São detalhes aí do jogo. O Fernando, né, um jogador de 1,90 m. E o André Paraná também vai lá para a área. O Atlético Paranaense empata o jogo lá em Florianópolis. 1 a 1, Figueirense e Atlético Paranaense. Você fica atualizado, bem informado aqui na transmissão do Premier. É uma chance que tem o Flamengo. Fábio Baiano na bola. Fernando. André lá na área. Bola passa por todo mundo. Sobrou para o Liedson. Tentou ajeitar para o Jorginho. Vem o Fernando. Caiu na área. E o time do Vasco é quem desce. Puxado pela camisa o Ramon pelo Iranildo. É lance para cartão, hein? E sai agora o primeiro cartão amarelo do jogo para Iranildo. Primeiro cartão amarelo da partida aí para o Iranildo por causa desse lance aí. Muito bem aplicado o cartão ao Iranildo. Edinho. Deixando a jogada para o Henrique. Rodrigo Souto. Russo está pedindo lá do outro lado. Fábio Baiano. André Gomes cortou. Liedson. O Júnior disse agora há pouco. O jogo não para. Iranildo. É o apelido do ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, de Chuchu. Zé Carlos. O Atirson passava. Foi feito o corte, mas já era marcada a falta lá no lance. João, eu acho que o Evaristo percebeu, né, o que estava acontecendo. O Flamengo saindo para cima do Vasco e tomando contra-ataque. Que agora o Flamengo faz a mesma coisa. Ele deixa o Vasco sair quase que até o meio-campo. Dali começa a fazer, né, a sua marcação. Com isso, roubando essa bola, tem um espaço necessário para explorar a velocidade dos dois homens de frente. Bom toque do Russo para o Valdir pelo meio. O lançamento. O toque era para o Ramon. Correu muito o Ramon, evitou a saída. Veio o Alessandro na dividida. E o último toque do Alessandro. Saiu no lucro ali o Vasco na jogada que o Ramon insistiu para a bola não sair. Ganhou o escanteio. Você está revendo. Mas o Valdir errou um passe que colocaria o Ramon na cara do Diego, né? É verdade, se o passe sai na medida, o Ramon teria grande chance de fazer o gol. E aí a chegada do Alessandro. Deu para perceber pela imagem, né, assinante, que o último toque foi realmente do jogador do Flamengo. É escanteio para o Vasco. Ramon Menezes. Vai para a cobrança de escanteio lá na primeira trave. Fechando o Petkovic. A bola nas mãos do Diego. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem. Agora ainda melhor. E você, assinante, acompanhando com a gente o jogo, tá gostando? Flamengo e Vasco. Jogo nervoso, né? Aqui no Maracanã. Jogo dramático para os dois times que sempre se acostumaram a decidir campeonatos. E agora estão brigando para sair lá das últimas posições do Campeonato Brasileiro. Coisas do futebol, né? O Palmeiras é o último colocado com 16 pontos e tem grande chance de ir para a Série B. Atirson foi derrubado. Você está revendo aí o lance do Atirson, o Russo. O Russo já jogou no Sport Recife, jogou no São Caetano, jogou no Santos, jogou na Seleção Brasileira e em outras equipes também. Liedson estava pedindo lá na área. O Fábio Baiano voltou para o Iranildo. O André Gomes para o Iranildo. Tenta chegar na entrada da área. Os jogadores do Flamengo reclamaram ali de um toque de mão. Mas o Samir Araque estava bem posicionado em cima do lance, né? O Valdir, o Bigode, deu um belo toque de calcanhar agora. Russo. Petkovic sem marcação ali pelo meio, pedia a bola. O Russo preferiu fazer o lançamento aqui na esquerda para o Edinho. Chegando ele traz o Henrique, mas acabou dominando com o braço o Edinho. Posse de bola para a equipe do Flamengo. Alessandro. Passo muito curto do Alessandro. E o Liedson acabou cometendo a falta. Já já nós vamos confirmar. Tem rede balançando no Campeonato Brasileiro, hein? Petkovic. Pela esquerda, balançou, gingou, levou na linha de fundo, cruzamento na medida, Ramon de cabeça! Gol! Ramon! Faz a festa!
festa da torcida do Vasco no Maracanã. E o Pet desequilibra para o Vasco. Veja como ele colocou a bola na cabeça do Ramon. Que lance sensacional de Petkovic. Que cruzamento perfeito. E o Ramon de cabeça mandando para a rede, abrindo o placar no Maracanã. 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Júnior. Isso é quem faz a diferença, né, João? Uma jogada individual. Não só o drible, mas ele colocou a bola com a perna esquerda na cabeça do Ramon. E agora o time do Flamengo desce tentando um empate. Atirson. Chega primeiro a defesa. Esse foi o 6º gol do Ramon no Campeonato Brasileiro, que continua como artilheiro do Vasco no campeonato. E o Pet, apesar de ter dado passe para o Ramon, comemorou discretamente o gol do Vasco. Detalhes do Bruno Voloche. Goiás 1, Internacional 0. É uma notícia ruim tanto para o Vasco como o Flamengo, porque o Goiás está lá embaixo brigando também para sair da zona de rebaixamento. E é um lance que você não enjoa, né, assinante, de ver. Que jogada espetacular do Petkovic. O gol do Goiás, o Márcio fez contra. Goiás 1, Internacional 0. Era só o que faltava para incendiar de vez esse jogo no Maracanã. O Vasco tem hoje 17 pontos. Se vencer, vai a 20. O Goiás também tem 17 e vai a 20. O Flamengo seria, teoricamente, aí o maior prejudicado, porque continuaria com 19 atrás das duas equipes. É verdade, pode entrar aí na zona do rebaixamento, né? Portanto, só a vitória interessa, tanto para Flamengo como para Vasco. 1 a 0 para o Vasco, gol do Ramon. 33 minutos do primeiro tempo aqui no Maracanã. É a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No outro grande clássico da noite, São Paulo e Santos lá no Morumbi. O jogo está 0 a 0, saindo o gol. Nós vamos mostrar aqui com a narração do J. Júnior na transmissão do Premier. Aqui um serviço completo para você, assinante do Premier Esportes. Iranildo fez o cruzamento, olha a bola na área. Marcelo subiu para tirar. Atirson, o Flamengo vem para cima. Vai buscando um empate no Maracanã. Jorginho afasta na defesa ali o Rodrigo Souto. Bola sobrando para o Diego aqui atrás. André Gomes recebe o Petkovic, que fez a jogada linda do gol. Lançamento, Marcelo cortando. Iranildo disputa ali com o Edinho. Fábio Baiano tenta pegar pelo meio. Até hoje um encontro com muito equilíbrio em campeonatos brasileiros de Flamengo e Vasco. 9 vitórias para cada lado e 11 empates. Iranildo vai para a cobrança. A torcida do Vasco nesse momento é que faz a festa no Maracanã. E aí o Evaristo, né? Que no primeiro semestre era técnico do Vasco. Preocupado nesse momento aqui no Maracanã. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro, a maior opção de jogos da televisão, agora com preços promocionais. Ligue para a sua operadora. Estamos juntos acompanhando esse jogão, né, no Maracanã. Vasco 1, Flamengo 0. Gol do Ramon. Está sendo mantida a tradição, né, de Flamengo e Vasco, um jogo sempre nervoso. Com um tempero ainda maior esse encontro aqui no Maracanã de dramaticidade, porque os dois times estão mal no Campeonato Brasileiro, precisando da vitória. Iranildo levou pela esquerda, boa jogada, ganhou na velocidade, tenta levar na linha de fundo. O último toque foi do jogador do Flamengo, Iranildo, marcado apenas o tiro de meta. Júnior, e esse momento da partida, Júnior, 1 a 0 para o Vasco. O Vasco continua, João, com uma boa marcação, né? O Flamengo não consegue envolver o Vasco na base de toque de bola, somente em contra-ataques. Isso dificulta bastante, porque o Vasco, quando consegue recuperar essa bola, sai em extrema velocidade. Nós estamos de olho no craque, hein? E no primeiro tempo, o Fábio Baiano é o jogador escolhido, nós estamos de olho nele. Já no intervalo nós vamos analisar o Fábio Baiano nesse primeiro tempo aqui na transmissão do Premier. Bom passe do Rodrigo Souto para o Russo lá na direita, foi empurrado pelo Atirson, falta marcada. O assistente lá do outro lado indicou rapidamente, levantando a bandeira, que realmente aconteceu a falta. Samir Yarak estava longe do lance. O assistente ajudando o árbitro Samir Yarak. É um procedimento normal. E aí a festa bonita que faz a torcida do Vasco no Maracanã. Do outro lado a torcida do Flamengo calada, sofrendo, angustiada. Mas ainda tem muito jogo pela frente, hein? Sempre grandes emoções o jogo Flamengo e Vasco. 1 a 0 para o Vasco, gol do Ramon. Aí o Fábio Baiano, cruzamento na área. Cortou o Jorginho.
Pela direita o Russo. Tocando para o Ramon. Bola vai sobrando para o Diego. Diego, que é jogador revelado nas categorias de base do Flamengo. Aí tendo essa grande chance na sua carreira de jogar várias partidas pelo Campeonato Brasileiro. Saiu jogando errado ali o time do Flamengo, mas o Samir Araque marcou a falta no André Gomes. É o Flamengo que depende muito do seu ataque para empatar o jogo, mas depende só do Liedson, na verdade. O Liedson fez os últimos 4 gols do Flamengo no campeonato, marcou 2 contra o São Caetano, 2 contra o São Paulo, e o Zé Carlos não faz há 5 jogos um gol. Detalhes do Bruno Voloche, o cruzamento na área, subiu ali o André Paraná. O Russo vai aguardar a saída e agora explodiu uma bomba aqui na geral do Maracanã. Felizmente entre as torcidas, né? Porque é uma separação feita pela PM, de um lado os torcedores do Flamengo, do outro os torcedores do Vasco. Bem embaixo aqui da cabine do Sport TV e do Premier, um pouquinho mais para o meio, exatamente nesse local aí explodiu a bomba, e aí os PMs, né, que fazem essa separação das torcidas, né? São cenas de violência que infelizmente nós estamos acompanhando nas grandes cidades brasileiras e nos estádios de futebol também, né? O Bahia faz 1-0 na Ponte Preta. Bola muito forte, vai pela linha de fundo. Bahia hoje tem 18 pontos. Sendo assim, o resultado é péssimo para Vasco e Flamengo. Sem dúvida. O Bahia vai vencendo a Ponte Preta. A Ponte que está lá em cima, né? Os times de Campinas bem demais, hein? A Ponte é o 8º colocado. O Curitiba está em 7º. O Guarani está em 6º. Muito bem os times de Campinas nesse momento. Entre os 8 classificados, e o Bahia vai vencendo. Fábio Baiano tentou o cruzamento. Olha o Zé Carlos. Antecipou o Marcelo. Saiu na cara do goleiro. Pênalti! Marca o pênalti o Samir Araque. Os jogadores do Vasco não reclamam. Preste atenção, assinantes, no comportamento dos jogadores do Vasco. Olha aí o lance. O Zé Carlos. E aí, Júnior? Quando o Zé Carlos tocou essa bola de canhota, né, na sua velocidade ele já superou o Marcelo, né? Que aí deu um calço por trás. Eu acho que a prova é o fato que você citou, né, João? Que os jogadores do Vasco nem reclamaram. Sem dúvida, deu para o assinante ver claramente na imagem. Os jogadores do Vasco não reclamaram. O Marcelo realmente tocou no pé de apoio ali do Zé Carlos. E é o Iranildo quem tem a responsabilidade da cobrança, hein? Era o Atirson que ia cobrar o pênalti. O Iranildo pegou a bola e vai bater. O Atirson tem 2 gols no campeonato e o Iranildo 4. Mas era o Atirson que iria bater. Olha só, portanto, um detalhe importante, né? O Iranildo tomando a frente. O Atirson está voltando hoje ao time. Iranildo para a cobrança. Pode empatar o jogo. Iranildo! Gol! Iranildo cobrando pênalti. Faz a festa da torcida do Flamengo no Maracanã e em todo o Brasil. Bateu no alto, no canto, sem chance para o Fábio, que acertou o canto, mas ali não dá para pegar. Tudo igual no Maracanã. Veja por outro ângulo a cobrança do Iranildo, perfeita. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Explode o clássico dos milhões aqui no Maracanã, Júnior. Ele bateu muito bem, né? No canto, né? Na rede, né? Na rede lateral. Então ali não tem... Dificilmente o goleiro consegue chegar. Cenas lamentáveis nós estamos vendo aqui na geral do Maracanã. Mais uma bomba sendo jogada e a polícia tendo muito trabalho aqui na geral do Maracanã, hein? Do lado da torcida do Flamengo agora um corre-corre. Os policiais ali no meio, usando de uma certa força nesse momento, tentando separar os jogadores, os torcedores, melhor dizendo, do Flamengo, e do lado da torcida do Vasco. Uma situação um pouco mais tranquila nesse momento, mas está empatado o jogo. 1-1, Vasco e Flamengo. Iranildo cobrando pênalti. Um jogo, como sempre, Flamengo e Vasco, sensacional. Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. O clássico dos milhões. Detalhe é que o torcedor só traz essa bomba para o estádio porque não é registrado na entrada. Sem dúvida, é verdade. É uma falha de quem faz a revista, é uma falha de quem é responsável pela segurança, porque o torcedor chega com a bomba e passa com a maior tranquilidade, né? Aliás, os torcedores reclamando muito da dificuldade de comprar os ingressos para ver o jogo. E aí o lance do Jéder. Levou o cartão amarelo, né? Levou o cartão amarelo.
O Júnior atento ali, o Jéder levou o cartão amarelo nessa falta em cima do Batista. Muitos torcedores reclamando da dificuldade para comprar ingressos no Maracanã e também de uma venda antecipada mais organizada. Chegou o momento de organizar melhor o espetáculo. É um produto fantástico, um jogo como Flamengo e Vasco. André Gomes cruzou por baixo, Zé Carlos antecipou, chega o Marcelo e tira na defesa do Vasco. Um para o Vasco, um para o Flamengo. 42 minutos o primeiro tempo. Olha só o André Gomes, ele pegou com tornozelo na bola, hein? Mas acabou causando perigo ali, porque o atacante do Flamengo antecipava. O Valdir queria a falta. O lançamento é para o Iranildo. Chega o Edinho, tira, vem o Henrique. Bola chega primeiro para o Liedson. Aí o Liedson estreando, disputando o Flamengo e Vasco. Ganhou bem o lance. O Flamengo empatou agora há pouco com o Iranildo. O Ramon fez de cabeça para o time do Vasco. Alessandro tentou passar, não conseguiu. E o Alessandro reclamando porque ele queria a posse de bola para o time do Flamengo, né? A maior goleada entre um jogo Vasco e Flamengo, num jogo Vasco e Flamengo, pertence ao Vasco. O Vasco venceu o Flamengo por 7-1 na disputa do Campeonato Carioca de 1931. Faz tempo, hein? Ali o Valdir foi empurrado, Samir Iarak marca a falta. E aí o Fábio Baiano, nós estamos de olho nele, hein? Já no intervalo de jogo nós vamos mostrar a movimentação do Fábio Baiano aqui na transmissão do Premier Esportes. Samir Iarak é sempre um jogo que dá muito trabalho para a arbitragem. Autorizou, na frente o Russo tentou girar, chega o Fernando, antecipa na zaga do Flamengo. E é lateral para o Vasco. Momentos finais do primeiro tempo no Maracanã. Um para o Vasco, gol do Ramon de cabeça, um para o Flamengo, Iranildo cobrando pênalti. Terminando aqui 1-1 e com os demais resultados também dessa maneira, o Vasco cairia para a 24ª posição. O empate realmente é um resultado horrível para os dois times, hein? Marcelo, Ramon. O Zé Carlos empurrou, né, o zagueiro do Vasco, girava, ia sair na cara do goleiro Fábio, mas acabou empurrando, usando ali o braço. Mais uma vez o lance para você, assinante. Olha só o Zé Carlos, ó. Deu para perceber tranquilamente como ele usou o braço para deslocar ali o zagueiro do Vasco. Jogos exclusivos, inclusive para as cidades onde são realizados, você vê no Premier Esportes com o Brasileirão da Série A e da Série B. Falta no Ramon, hein? Falta no Ramon e bola parada. O Vasco tem uma artilharia pesada. Tem o Petkovic, tem o Ramon. Veja aí o lance. Na sequência o André Gomes ainda chegou, espremeu, né, ali o Ramon em cima do Jorginho. Falta clara a favor do time do Vasco. Momentos finais do primeiro tempo no Maracanã. Petkovic e o Ramon. Dois dos principais cobradores de falta do futebol brasileiro, né? Responsabilidade enorme aí do jovem goleiro Diego. Chegando no profissional do Flamengo, vindo do Júnior, cria da casa. O Júlio César saiu machucado depois de um choque com o Valdir. O Júlio que voltava hoje ao gol do Flamengo. Petkovic vai para a cobrança, o empurra na barreira. Expectativa no Maracanã. Passamos de 45, vai para a bola, Petkovic, a bola desviou. É escanteio. Escanteio para o time do Vasco e o Pet vai lá para fazer a cobrança. Os jogadores da barreira já o conhecem, né? E quando ele vai para a batida, eles pulam, né? Para justamente essa bola não passar por cima. Porque se passar, com certeza vai dar trabalho. Petkovic indo para a cobrança. Vamos até 47 minutos, hein? Nesse primeiro tempo. Teremos 2 minutos de acréscimo. Portanto, mais 1 minuto de jogo nesse primeiro tempo. Já no intervalo, você vai ter as entrevistas do Bruno Voloche. Vamos ficar de olho no craque, o Fábio Baiano. O Júnior vai analisar o primeiro tempo. Nós vamos ter os melhores momentos, a bola de cristal. Tudo que você sempre está acostumado aqui na nossa transmissão. Olha o Jorginho o que fez ali, hein? Que desagradável, hein? Ele deu... O que é aquilo? Ele deu de bico ali para geral, hein? É lateral para o time do Vasco. Sai jogando o Ramon. Liedson, bom passe, hein?
Tentava o toque para o Fernando. Fernando se aventurando no ataque. Vai terminar o primeiro tempo no Maracanã. Mas o time do Vasco tem a posse de bola. Ramon, boa abertura lá na direita. Para o Russo, levou na linha de fundo. O toque por baixo. Marca apenas tiro de meta. O Samir Yarak. O Petkovic fica reclamando ali com o árbitro Samir Yarak. Veja aí a jogada do Russo. A chegada do Edson. Tocou na bola, né? O Russo tentou cavar uma falta quando ele tinha uma ótima possibilidade de fazer o cruzamento, mesmo depois do carrinho do Edson. Vai apitar o Samir Yarak. Ele levanta o braço e apita no Maracanã. Termina o primeiro tempo. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo no gramado. Bruno Valós. Vamos aqui ouvir o Zé Carlos, que acabou sofrendo o pênalti que originou o gol de empate do Flamengo. O time pareceu um pouco assustado no início do jogo, Zé, mas depois se soltou, né? Sem dúvida, né? O time mostrou um pouco de tranquilidade no início do jogo, mas graças a Deus nos 20 minutos finais mostramos mais tranquilidade e esperamos no segundo tempo voltar com a mesma determinação para a gente conseguir os 3 pontos. Obrigado, Zé Carlos. Vamos aqui ouvir o autor do gol do Vasco, meio-campo Ramon. Número 8, gol de cabeça, gol que abriu. Ramon, o Vasco se encolheu depois que fez 1 a 0 ou acabou sendo um resultado justo esse 1 a 1 no primeiro tempo? Eu vejo que foi injusto. Pelo aquilo que o Vasco quis no jogo, né? Marcou forte. O Flamengo tá chegando muito duro, tá dividindo forte a bola. E a gente precisa de ter um pouco mais de atenção para conseguir fazer o... Ficar ruim, porque o Vasco tem jogadores com muita velocidade, que sai com muita rapidez da defesa para o ataque. Bruno, nós tivemos uma alteração aí no time do Vasco, Bruno Valós. Saiu o jogador Edinho, que vinha fazendo a ala esquerda, número 6, para a entrada do atacante Eli Tadeu, camisa 17. Muito bem, o Eli Tadeu vem aí no time do Vasco e a bola está rolando nesse segundo tempo. Um ótimo segundo tempo, um grande jogo para você, que você continue assistindo uma ótima partida. É o que a gente deseja para você, assinante de todo o Brasil. Agora a gente vai ver, né, João, como vai ser esse posicionamento do lado esquerdo da defesa do Vasco, porque o Eli é um atacante, né? Tem características de atacante. Apesar de ser jovem, tem muito fôlego, mas é um problema porque não é um jogador que tem uma noção muito grande de marcação, né? Vamos ver o que vai acontecer no jogo, portanto, na sequência com o Eli Tadeu, ó. Lá pelo outro lado, ele tentava pegar essa bola, houve o desvio. E não dá mais para o zagueiro Fernando, está no chão. O zagueiro André Bahia está acionando a súmula. O Flamengo que hoje já não contou com o Flávio, né, que tem o seu passe pertencendo ao Petkovic. Teve uma crise de labirintite, foi essa a alegação para a não participação dele. E agora vai perder aí o Fernando, que é o outro zagueiro titular. Portanto, o Flamengo vai jogar com uma zaga reserva esse segundo tempo. Serão 3 Andrés em campo, o Bahia, o Paraná e o Gomes. É verdade, portanto, o André Bahia, o André Paraná e o André Gomes. Aí vem o André Bahia, jogador revelado nas categorias de base do Flamengo. E o Goiás faz 2 a 0, hein? Em pleno estádio Beira-Rio. Evair, o veterano, o experiente Evair. O Goiás vai tentando fugir da situação ruim que se encontra, o 24º colocado com 17 pontos. E é um resultado muito ruim, tanto para o Flamengo como para o Vasco, e principalmente para o Vasco, caso persista esse empate aqui no Maracanã, porque o Goiás vencendo vai para 20 pontos. Você está acompanhando esse jogo no Sport TV. Olha o Fábio Baiano, que furada, hein? Rodrigo Souto dominando, crescendo no jogo, com categoria. Aí o Rodrigo também teve uma passagem no futebol de areia. Jéder perdeu ali para o Edson, conseguiu ganhar na força física, no corpo. Acabou puxando também ali, usando a sua maior envergadura, o Jéder. O Edson. 1 a 1, Vasco da Gama e Flamengo aqui no Maracanã. São Paulo e Santos, o outro grande clássico dessa rodada no Premier Esportes. Você também acompanha o Clássico Paulista. O jogo lá tá 0 a 0, hein? O duelo da nova geração do futebol brasileiro, Kaká enfrentando o Diego, Robinho. Grande jogo lá no Morumbi, o J. Júnior está narrando. Descia pela esquerda o Eli Tadeu. Foi puxado, é falta. Essa substituição do Eli, na verdade, tem uma dose de ousadia do Lopes, né? Porque ele coloca um homem de poder ofensivo grande. Vai pra cima, olha o cruzamento, Ramon de cabeça, Diego pegou! Já estava parado o jogo. Já parou o jogo, mas o Ramon subiu sozinho
E o Diego fez a defesa, mas já não valia nada. Mais uma vez aí o cruzamento. Para você o lance. O Ramon estava ali pelo meio. Um pouquinho adiantado na hora que foi feito o cruzamento. 1 a 1 Vasco da Gama e Flamengo. É a 20ª rodada do Brasileirão. Estamos chegando aí na reta final dessa primeira fase, da fase de classificação, hein? Os 8 primeiros vão para a segunda fase, para o mata-mata. Quando teremos o primeiro contra o 8º, o segundo contra o 7º e assim por diante. E os 4 últimos vão ser rebaixados para a Série B. Já já nós vamos mostrar o primeiro gol do Goiás lá no Beira-Rio, o gol contra do Márcio. Já já nós vamos abrir a janela do Premier Esportes para mostrar esse gol para você. Jorginho, tocando para o Atirson, aqui o Flamengo vem, Jorginho. Girou, fez o cruzamento, buscava o Liedson, rebote do Iranildo para o Atirson dentro da área, dominou o Atirson, o Liedson também fechava, o Atirson se embolou ali com o Jeder. E o Marcelo consegue tirar a defesa do Vasco. Vamos abrir a janela, vamos mostrar o gol do Goiás. O Goiás já vencendo por 2 a 0, mas esse gol que você vai ver vai ser o primeiro gol do Goiás, a narração do Jader Rocha. Danilo insiste na jogada, ainda ele conseguiu passar pelo Clayton, vai para o fundo, cruzamento, olha o Goiás, gol! Abrimos a janela aí do Premier para mostrar o gol do Goiás. Felicidade do Márcio, né? Figueirense 2, Atlético Paranaense 1, Paulo Sérgio. Os resultados do Campeonato Brasileiro, Figueirense vai subindo. Figueirense hoje é o 16º com 21 pontos e o Atlético Paranaense é o 11º com 24, vai descendo o Atlético. Hoje aqui no Maracanã apenas um placar eletrônico está funcionando. E a informação obtida aqui pela gente, junto à Suderge, os computadores foram roubados no show que tivemos aqui no Maracanã no último sábado, por isso apenas um placar está funcionando. Lamentável, né? André Bahia cometeu a falta ali no Valdir. Você viu o Rodrigo Souto tocando para o Ramon. Que boa a bola do Ramon para o Russo. Tentou o cruzamento. Apareceu no momento certo ali o Jorginho para tirar. Atirson para o Iranildo. Buscou o toque com o Liedson. Veio muito atrás e o Liedson não teve perna. É lateral para a equipe do Vasco. O Russo não acertou um cruzamento, hein, João? Desde o primeiro tempo. E está sempre os jogadores, os companheiros, colocando ele em boa posição para isso acontecer. Júnior observando o jogo, analisando para você. Aí o Jorginho passou por 2, Iranildo. Chega bem o time do Flamengo, Fábio Baiano. Zé Carlos está pedindo. Lá pelo outro lado o Alessandro se apresenta. Ele fez a abertura aqui na esquerda para o Liedson. O Atirson não foi. Ficou aqui no campo de defesa. A gente já informou no primeiro tempo, o Vasco com esse empate terminaria a rodada com esses resultados em 24º lugar e o Flamengo em 22º. Se terminar 1 a 1 aqui e os demais também. Situação muito ruim, os dois vão continuar ameaçadíssimos pelo rebaixamento. E a falta no Atirson, que buscava ali a jogada individual, hein? Olha aí o Atirson, o Russo acabou levando o Atirson para o chão. Você vê por outro ângulo a chegada do Atirson e a falta cometida pelo Russo. Saiu o gol no clássico Sansão lá no Morumbi. São Paulo 1, Santos 0, Luiz Fabiano de pênalti. Daqui a pouquinho a gente mostra também esse gol para você com a narração do J. Júnior, hein? O São Paulo, mantendo esse resultado, assume a liderança isolada com 34. Fábio Baiano vai para a cobrança da falta. Lá dentro da área o André Paraná. Também o André Bahia. O Liedson, o cruzamento. Olha o Fábio. Saiu, não achou nada. Voltou para o Liedson. Conseguiu pegar. O goleiro está fora do gol. Alessandro fez o cruzamento por baixo. Atirson dominou. Chutou. Foi travado na hora certa pelo Rodrigo Souto. Voltou para o Alessandro. Atirson dentro da área. A disputa de bola de cabeça. O toque. A bola toca no travessão e vai para fora. Que lance inacreditável aqui no Maracanã, no ataque do Flamengo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. Você vendo de novo todo o lance, né? O Fábio saiu, não achou a bola. O Liedson muito rápido ganhando. E o Flamengo perdendo aí uma oportunidade no jogo. Atirson gingou ali na frente do Russo. Marcelo chega por baixo, tira. Fábio Baiano tentou fazer o giro, tentou fazer o lançamento lá para o André Gomes. E o Reinaldo faz o segundo do São Paulo, hein? Reinaldo, que já foi jogador do Flamengo. Muitos torcedores do Flamengo, quando ele saiu,
não queriam a saída, outros gostaram. Reinaldo, São Paulo 2, Santos 0. E é falta para o time do Vasco lá na jogada do Ramon, hein? Veja aí o Ramon, partiu para cima do Jorginho, no talento, na habilidade, passou e o Jorginho agarrou, cometendo a falta. E para quem tem cobradores da categoria do Ramon e do Petkovic que colocam a bola. Apesar de estar muito angulada a bola, né, João? Mas o pé direito ali vai bem. E são jogadores que colocam a bola na cabeça do seu companheiro com muita facilidade, né? O Ramon pode tentar bater direto também. O Jéder foi lá para dentro da área. O Valdir está posicionado. A bola passa com muito perigo. O Valdir estava por ali. O André Bahia apareceu. É escanteio para o time do Vasco, hein? Veja só que bola perigosíssima. O Diego também participando. Mais um escanteio para o time vascaíno. O Petkovic vai para a cobrança. Ali o Valdir, o Bigode. Dentro da área o Valdir. Na primeira trave, a bola passa pelo Petkovic, batendo o escanteio. Ali no meio apareceu o Ramon e a bola foi para fora. A bola passou no meio dos jogadores do Flamengo e o Ramon não esperava. Olha o Pet cobrando o escanteio. Olha só, o Ramon, a bola veio muito rápido, né? Ele tentou dominar no peito e a bola saiu. André Gomes. Tocando para o Fábio Baiano. A bola chegou bem, hein? O Liedson se aproximou para tentar receber o passe. Tira a defesa do Vasco. O Rodrigo Souto sai para o jogo. Tocando para o Petkovic. Passe longo, não deu para o Pet. Iranildo. Zé Carlos, perseguido pelo Jéder. Olha, o Jéder arremessou o Zé Carlos. Longe, hein? Jéder é um jogador muito forte. É que ele usa muito o braço, né? E ele já é forte por natureza. Usando o braço, então, né? O Zé Carlos voou ali, ó. Ficou levinho, levinho. Bola recuada para o Diego. E o Flamengo está jogando com o André Bahia. Já já nós vamos mostrar o segundo gol do Goiás lá no Beira-Rio. Gol do Evair, Goiás 2, Internacional 0. Pode ser agora, hein? Vamos abrir a janela do Premier. Narração do Jader Rocha. Número 6 do Goiás. Bom passe na frente. Vem curtindo de novo. Olha o cruzamento para o Evair. Gol! O tempo passa, mas o Evair continua lá, posicionado. E se derem espaço, ele faz o golzinho dele. Ali é gol de experiência, né, João? Você viu um toquezinho sutil entre o goleiro e a trave, né? É verdade, Júnior. Quem sabe, sabe. João, o Evair, na sua experiência italiana, ele conseguiu, jogando pelo Atalanta, uma façanha muito difícil você jogar em time pequeno na primeira divisão, você ter um aproveitamento como ele teve, né? Ele teve no primeiro ano um aproveitamento realmente excepcional. Estou te falando de 10, 12, 13 anos atrás. O Atirson, outro, né, que está voltando hoje ao time do Flamengo, levou uma pancada, estava sentindo, você viu ali no detalhe, né, a expressão de dor do Atirson. E o Kleberson empata para o Atlético Paranaense. Júnior e amigo assinante do Premier Esportes, 2-2, Figueirense e Atlético Paranaense. Kleberson, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira. O Zé Carlos dá uma bronca ali, hein? Tá falando, é com o assistente ou com o Iranildo que ele tá falando? Ele tá olhando ali para um dos dois. Deve ser para o assistente. Para o Manuel do Couto Pires. Ramon cobrando a falta. Tentava pegar ali na área o Marcelo. Subiu o Jéder, subiu levando tudo. E o Flamengo sai no contra-ataque bom. Olha o Zé Carlos, para o Iranildo, foi puxado para o Zé Carlos, saiu na cara do goleiro, mas o Samir Iará que marcou a falta. E é um lance que vai dar polêmica, porque o jogador do Flamengo ia levando vantagem. Saiu o cartão amarelo para o Henrique, que puxou o Iranildo. O Evaristo agora já parou de reclamar, mas reclamou muito antes do árbitro Samir Iará, que não se conformou, Evaristo. Esse é um lance para o nosso especialista Cláudio Vinícius Cerdeira, Júnior, mas qual foi a sua opinião aí? Ele poderia ter esperado um pouco mais, né, para ver o que iria acontecer com a jogada. Ele marcou em cima do lance, né, não deu a lei da vantagem, que poderia ter esperado um pouco. Atirson acabou cobrando a falta errado. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro.
DDD Mais Ligados Interligue. Desconto para os telefones que você mais liga. Evaristo está reclamando uma barbaridade. Com toda razão, porque agora o Bandeira ia cometendo um erro assim absurdo, que o arremesso era nitidamente a favor. O Flamengo ele simplesmente deu para o Vasco. E agora o Atirson está dizendo tudo o que quer. E também o que o Jorginho falou agora para o Bandeira. Se tivesse um pouquinho só de moral, botava o Jorginho na rua na hora. E o Atirson, realmente a imagem mostrou muito nervoso, né? Falando poucas e boas ali. 1-1 Vasco da Gama e Flamengo aqui no Maracanã. É o clássico dos milhões. O clássico do desespero também, porque Flamengo e Vasco estão mal no Campeonato Brasileiro. O Vasco nesse momento na zona de rebaixamento. Flamengo perto. Atirson. Tirando ali a defesa do time do Vasco com o Marcelo. Aqui na frente o André Gomes. Quase que o Valdir pegou essa bola. O Antônio Lopes, o lance foi na frente dele e ficou pedindo falta. Amanhã você vai acompanhar no Premier Esportes 3 jogos que vão completar a 20ª rodada do Brasileirão a partir de 8 da noite. 3 grandes jogos, hein? Como, por exemplo, Palmeiras e Guarani. Que jogo amanhã no Palestra. Atlético Mineiro e São Caetano e Botafogo e Vitória. Falta em cima do André Gomes. André Gomes foi empurrado. É falta em cima aí do jogador que veio do Friburguense. A torcida do Flamengo cresce aqui no Maracanã. Sente o momento do time. Mas isso em função, João. Lembra que eu falava do Vasco manter a boa marcação? Essa marcação já não está conseguindo ter a mesma eficiência do primeiro tempo, né? Com isso o Flamengo consegue, apesar de terem sempre... Vai, João. Iranildo cobrando a falta. O desvio de cabeça. O Atirson apareceu pelo meio. A bola vai pela linha de fundo aí o Atirson. Diga, Júnior. Não mantendo a mesma eficiência na marcação, o Flamengo consegue tocar a bola, mesmo com muitas faltas, né? Como aconteceu agora. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem. Agora ainda melhor. O tempo vai passando e você, assinante, torcedor do Vasco, torcedor do Flamengo, vai ficando mais desesperado, né? Porque você, é claro, bem informado, assinante, sabe que esse empate é um péssimo resultado para os dois. A vitória é o que interessa tanto para Vasco como para Flamengo. E outros resultados não estão ajudando muito não, como por exemplo a vitória do Goiás diante do Internacional por 2-0 no Beira-Rio. Ramon vai para a cobrança da falta. Ali o jovem goleiro Diego, quase 16 minutos, segundo tempo. Subiu o Jorginho para tirar. Atirson empurrou ali o russo Atirson, hein? Antônio Lopes reclamou muito, mandou seguir o Samir Yaraki. Eli Tadeu veio na disputa, o Atirson chegou, chutando tudo, com raça. Olha o Liedson, ele é muito rápido, quase que roubou essa bola do Haroldo, hein? Marcelo. Acabou saindo, essa bola é posse de bola para o Flamengo. Iranildo apertou e ganhou. O Flamengo vem, Fábio Baiano. Alessandro partiu lá pela direita, o Fábio Baiano fez o lançamento. Bola muito longa para o Alessandro. Tiro de meta para o goleiro Fábio fazer a cobrança. São os resultados do momento, conforme a gente já frisou, São Paulo vai à liderança do campeonato com 34 pontos de liderança isolada. E o São Paulo só vai perder essa liderança se o São Caetano amanhã vencer o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O São Caetano tem 32 pontos, se vencer vai a 35. Estamos chegando aí na fase final dessa primeira etapa do Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas. Estamos abrindo hoje a 20ª rodada, são 25 rodadas. E muita emoção vem pela frente. Você vai acompanhar tudo no Premier Esportes e no Sport TV. Iranildo. Acabou perdendo ali na dividida para o Henrique. Russo. Roubou bem o Liedson, ajudando a defesa. É a segunda, né? A outra anterior quem roubou foi ele. Vindo ajudar a marcação o Liedson. A falta em cima do Atirson. O Iranildo parece estar sentindo, né? Ele está ali com uma cara estranha, a expressão de dor, de cansaço. Aliás, no jogo da semana passada, Flamengo e São Caetano, por volta exatamente desse tempo de jogo, 17 minutos, você dizia que o Iranildo tinha caído muito de produção por causa do cansaço, Júnior. O Atirson está ali tentando se levantar depois de sofrer mais uma falta, está mancando muito, hein? Para se ter uma ideia da importância do Atirson, sem o Atirson em campo, o Flamengo só conseguiu vencer 2 jogos no campeonato. Isso não vai dar para ele, não. Atirson realmente manca demais. Ele vai tentar mais um pouco no jogo, né? Mas a situação é preocupante para o torcedor do Flamengo. O Atirson está mancando muito.
O Júlio César no primeiro tempo já saiu depois de dividir uma bola com o Valdir. O Júlio que voltava hoje ao gol do Flamengo. Fábio Baiano. André Gomes. Fazendo o toque para o Iranildo. Atirson foi para a área. Li Edson, Zé Carlos, Alessandro fechou. Tira a defesa do Vasco e é escanteio. Escanteio para o Flamengo. Quem vai lá para a cobrança é o Fábio Baiano. 18 minutos do segundo tempo. E o Anderson Silva, número 14, já vai assinar a súmula para entrar no time do Flamengo. Também daqui a pouquinho o técnico do Vasco, Antônio Lopes, vai mexer no time também. Vem aí, portanto, mais uma alteração no time do Flamengo. Vem aí o Anderson Gils. 1 a 1, Vasco da Gama e Flamengo. Fábio Baiano cobrando o escanteio. A bola no meio da área. Subia ali o André Paraná. Rebote do Iranildo. Chegou na bola o jogador do Vasco, hein? Cortou o Henrique. Marcelo. Léo Lima daqui a pouco no Vasco, número 15. É aí o Léo Lima. O Léo Lima que perdeu a posição no time do Vasco. Depois que o Ramon voltou, o Lopes botando o Pet e o Ramon para jogar juntos. Petkovic. Thiago Gentil. Figueirense 3. Atlético Paranaense 2. Pet driblou primeiro. Tocou para o Eli Tadeu. Jogando lá como um ala esquerda. O Eli Tadeu tentou passar pelo Alessandro. O toque foi do lateral do Flamengo. É escanteio para o Vasco. Diga, Bruno. No Flamengo vai sair mesmo o lateral esquerdo Atirson para a entrada do Anderson, número 14. E no Vasco o Léo Lima vai entrar no lugar do 19, Rodrigo Souto. Vem aí o Anderson, número 14, o reserva imediato do Atirson. Improvisado, né, na verdade. Porque o Anderson é jogador de meio, não, Bruno? Isso, mas faz a ala esquerda, né? Quando é necessário. É verdade, esse na realidade é o Anderson Gils, né? O Anderson é lateral. É o lateral esquerdo, mas hoje não foi relacionado ali para ficar no banco de reservas, né? Inclusive esteve jogando quando o Atirson ficou fora. Escanteio cobrado, Diego faz a defesa. Esse Anderson Gils começou no Nova Iguaçu junto com o David, que hoje é atacante do Corinthians. Lançamento lá na esquerda, chega o Vasco bem, hein? Com espaço, Petkovic de novo, limpou, tentou o cruzamento, agora a bola desviou no jogador do Flamengo e é escanteio. Parecia uma jogada do primeiro gol, do único gol do Vasco até o momento no jogo, quando o Pet desceu pela esquerda, olhou e fez o cruzamento na cabeça do Ramon. Léo Lima está no jogo no lugar do Rodrigo Souto. Léo Lima que viveu momentos difíceis com a torcida do Vasco no início do campeonato. Escanteio cobrado pelo Pet. O Diego preferiu não segurar. A bola veio com um efeito incrível, hein? Sobra de bola do Léo Lima. Entrando, querendo mostrar serviço. Cortando ali o André Paraná, mas já era marcado o impedimento. E um fato raro, mas bem prejudicial. O Flamengo hoje, o Evaristo teve problema em 3 posições, os 3 por contusão, e teve que mexer só na defesa. Saíram goleiro, quarto zagueiro e lateral esquerdo. É verdade, problemas, portanto, para a escalação do time. Saiu o Rodrigo Souto, entrou o Léo Lima. O que você achou dessa alteração do Lopes? Mais uma alteração, João, com a ideia ofensiva, né? Porque o Rodrigo estava com as funções ali mais defensivas, né? E o Léo é um jogador de criação, né? Aliás, um duelo muito interessante também nos bancos, né? De um lado, Antônio Lopes, coordenador técnico, pentacampeão do mundo. Do outro lado, Evaristo de Macedo, com toda a sua história, com todo o seu currículo no futebol. Evaristo campeão brasileiro pelo Bahia em 1988. E um dos maiores jogadores da história do Flamengo, foi técnico do Vasco no primeiro semestre. Já nós vamos mostrar o gol do São Paulo. São Paulo vai vencendo por 2 a 0 o Santos. Luiz Fabiano de pênalti, Reinaldo fizeram. Nós vamos mostrar o gol do Luiz Fabiano. Ramon rolou para o Léo Lima, bateu e mandou na geral do Maracanã. Vamos ver o gol do São Paulo, o primeiro gol do Luiz Fabiano, abrindo a janela do Premier Esportes, e o J. Júnior narrando. Kleber Abad apitou, Luiz Fabiano bateu, gol! Narração com categoria do J. Júnior e cobrança com categoria do Luiz Fabiano. Mas o Reinaldo já fez mais um gol, quer dizer, 2 a 0 para o São Paulo. Luiz Fabiano e Reinaldo. Agora teve uma falta do Iranildo no Léo Lima que o árbitro deixou passar na cara dele. O tempo vai passando e o jogo vai ficando mais dramático, hein? Esse empate é péssimo para os dois times. 22 minutos do segundo tempo, 1 a 1. Ramon e Iranildo de pênalti. Fábio Baiano.
Tá jogando lá o Henrique. Se complicou o Haroldo. Vai ganhar ali lateral o time do Flamengo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Flamengo toca a bola. Alessandro. Voltando o jogo, o Alessandro tocando para o André Gomes. Fábio Baiano. O Anderson Gil está aberto aqui pela esquerda. Ele que é meio campo, está jogando improvisado. Jorginho. André Gomes. Vai nesse momento aqui no Maracanã. André Gomes arriscou de longe. Pelo menos ele tentou ali chutar, né? Antes do jogo, o técnico Antônio Lopes tinha uma preocupação com a defesa do Vasco, que em 16 jogos só não tinha sofrido gols em 3 partidas. E hoje, mais uma vez, já sofreu um gol. O Vasco da Gama, até o momento no campeonato, levou 25 gols, computando o gol de hoje, e fez 21 já contando com o gol do Ramon. O Flamengo levou 27, contando o gol de hoje, e fez 28. Está jogando o time do Vasco com o Petkovic. Tentou passar ali pelo Alessandro. Samir Iará, que aponta a falta. Aí o lance em cima do Petkovic. Você pode comprar o pacote dos jogos da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogos exclusivos, inclusive para as cidades onde são realizados, com um preço promocional, hein? Nessa reta final de classificação dos dois campeonatos. Ligue já para a sua operadora. Não vai perder essa chance, né? Tirando ali o Anderson Gil. 1-1 no Maracanã, Vasco da Gama e Flamengo. Grande clássico dos milhões, o clássico do desespero. 25 do segundo tempo. Os times vão empatando. É exatamente o que não pode acontecer tanto para Flamengo como para Vasco. Iranildo. O Géder está aqui na frente, marcando o Iranildo. Zé Carlos tentou o lançamento, só que não tinha ninguém lá na frente para pegar essa bola. Haroldo buscando o jogo para o Eli Tadeu. Valdir se movimenta, vem na marcação dele o André Paraná. O Valdir desce pela esquerda, tenta fazer o drible, tenta puxar essa bola. Voltando para o Eli Tadeu. Vasco da Gama vai tocando a bola. Pela direita o Russo. As duas torcidas vaiando nesse momento no Maracanã, hein? E a falta ali cometida pelo Anderson Gil em cima do Russo. O público está vaiando. O jogo caiu muito de qualidade, Júnior. Bastante, né? Bastante, Júnior. Jogo mais cadenciado nesse momento. Né? O primeiro tempo foi um jogo muito dinâmico, né? A bola não parou o tempo todo, né? 26 minutos do segundo tempo, 1-1 Vasco da Gama e Flamengo. Petkovic vai para a cobrança. É sempre um perigo para o adversário porque ele coloca a bola onde quer, hein? Correu Petkovic, bateu com efeito pro gol. O Diego se esticou todo e essa bola passou pertinho, pertinho ali da trave. Vale a pena ver de novo, olha só. Aliás, foi direto pela linha de fundo. Aliás, hoje uma curiosidade em relação ao Petkovic, que recebe R$80 mil por mês do Vasco de salários e recebe do Flamengo 320 mil. Ou seja, recebendo dos duas equipes para jogar hoje. É uma situação realmente diferente, né, que vive o Petkovic. Ele recebe esse dinheiro ainda do Flamengo porque o clube tem uma dívida, né, com ele. E recebe o seu salário normalmente do Vasco. Eli Tadeu, trabalhando pela esquerda, conseguiu se equilibrar. Ali pelo meio, Ramon, Fábio Baiano, falta. Falta e o Gama faz 1-0 no Juventude. O Dimba, olha o Dimba aí se igualando ao Rodrigo Fabre na artilharia do Campeonato Brasileiro com 13 gols, hein? E o resultado ruim para Flamengo e Vasco. O Gama tem 19 pontos, se vencer, chega a 22. O Bahia vai fazendo 2-1 na Ponte Preta, na Fonte Nova. Além do empate ser horroroso para os dois, os resultados não estão ajudando, hein? Paysandu 2-0 no Paraná. O Paraná também vai entrando de novo na zona do rebaixamento. Petkovic na cobrança de falta. Bola na geral do Maracanã. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Duosoft, o tecido inteligente da pênalti.
Já já nós vamos mostrar o segundo gol de São Paulo lá no Clássico Paulista do Campeonato Brasileiro. São Paulo 2, Santos 0 no Morumbi. A narração do J. Júnior já já para você o gol do Reinaldo, hein? Terminando a rodada assim, o Vasco só fica à frente no final dessa rodada de Palmeiras e Paraná. Impressionante, hein? Vasco e Palmeiras, duas das maiores equipes do futebol sul-americano. Ramon. Chegou ali com muita disposição, mas foi na bola o André Bahia. Tá caído aqui no meio de campo o Petkovic. O Samir Iaraque tá mandando o jogo seguir e o Flamengo vai para o campo de ataque. Fábio Baiano, Liedson invadiu a área, fez o cruzamento para trás, onde não tinha ninguém. E o torcedor do Flamengo vai à loucura no Maracanã. Vamos ver aí o gol do Reinaldo, o segundo gol do São Paulo. Vamos abrir a janela do Premier Esportes de novo. Enquanto você revê aí a jogada do Liedson. O cruzamento estavam ali pelo meio Zé Carlos e o Alessandro. Vai ser atendido agora o Petkovic. Nós vamos mostrar o segundo gol de São Paulo, o gol do Reinaldo. J. Júnior. Vai ali pelo meio. Olhou, enfiou para o Reinaldo, bateu para o gol! Gol! Valeu, Jota. Petkovic vai sendo atendido aqui no gramado do Maracanã. Que fase do Reinaldo, hein, Júnior? Ele realmente está naquela fase que tudo dá certo, né? Ele tocou uma bola com muita categoria, né? Não era tão difícil, até porque ele não é canhoto, né? Verdade. Nas equipes que jogam amanhã, o Palmeiras tem a obrigação de conseguir vencer o Guarani, porque o Palmeiras vai se distanciando muito. No caso aí do penúltimo colocado, que é o Paysandu, que está indo para 19, o Goiás de 17 está pulando para 20, o Vasco de 17 para 18. O Botafogo amanhã, se vencer o Vitória, pode terminar a rodada na 9ª colocação. Botafogo que vem a ascensão com o Ivo Wortmann. E um detalhe para piorar ainda mais a situação do Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo a mais do que os times que estão brigando com ele para fugir do rebaixamento. Em relação ao Paysandu, o Palmeiras jogando amanhã vai ficar com 2 jogos a mais. É uma situação dramática da equipe palmeirense. Aliás, Palmeiras e Vasco que estão vivendo esse drama, os dois tetracampeões brasileiros, né, com 4 títulos conquistados. E ainda vão se enfrentar. Ainda vão se enfrentar. E aliás, o Flamengo, que é sério, está ameaçado aí pelo rebaixamento, né, principalmente se persistir esse empate, vai jogar com o Palmeiras na penúltima rodada no Palestra Itália. Falta para a equipe do Vasco, 1 a 1, Flamengo e Vasco no Maracanã, 30 minutos do segundo tempo. Você está roendo a unha, né? Seu coração está batendo forte. Você que está vendo a transmissão com a gente está preocupado, né? Esse empate não é bom para o seu time. Vasco e Flamengo 1 a 1 aqui no Maracanã. Ramon vai para a cobrança de falta. Aí o Ramon fez o cruzamento, saiu o Diego para pegar essa bola. Já já nós vamos mostrar o gol do Robert. O Santos diminuiu lá no Morumbi. São Paulo 2, Santos 1. Bom toque do Fábio Baiano. Para o Liedson, mas foi marcado ali um impedimento. E o Evaristo de Macedo coloca as 2 mãos na cabeça. Ele queria o passe para o Zé Carlos. O Zé Carlos sobrou aqui. Todo mundo viu, só ele que estava de costas aqui. Não conseguiu ver. Por isso que o Evaristo reclamou. O Evaristo, que foi um grande jogador, né? Conseguiu o feito de ser ídolo tanto no Barcelona como no Real Madrid. Sabia tudo, recordista até hoje de gols em uma só partida com a camisa da seleção brasileira. Fica desesperado, né? Não houve impedimento naquele lance anterior. A reclamação toda, o passe foi mal feito, exatamente o que o Evaristo pediu, o que o Júnior disse. Ele queria o passe para o Zé Carlos, que ia entrar livre pelo meio. 1 a 1, Vasco da Gama e Flamengo. Já já nós vamos mostrar o gol do Robert. São Paulo 2, Santos 1 no grande clássico do Morumbi. Marcelo tentou um lançamento para o Valdir. Chegou na defesa cortando ali o André Bahia. O último toque foi do jogador do Vasco da Gama, o russo. Lateral que o Anderson Gils vai cobrar para o time do Flamengo. 32 do segundo tempo. O tempo passa. Cada minuto que passa aumenta o drama de Flamengo e Vasco no Brasileirão, hein? Jogadores desesperados. O Zé Carlos ali pedindo a bola rápido para o Gandula. E os resultados não estão ajudando. Anderson Gils. Zé Carlos. Bom o corte. O Jéder deixou o corpo e a falta. Falta em cima do Zé Carlos. É uma chance aí na bola parada que tem o time do Flamengo no jogo.
O Iranildo vai se preparando ali para fazer a cobrança. Os zagueiros do Flamengo vão para a área. O André Bahia, o André Paraná. O Anderson Gils vai para lá também. O Zé Carlos, o Liedson. Aí o jovem goleiro Fábio. Iranildo cobrando direto, a bola desviando, sobrando dentro da área. O Liedson tentou dominar, esticou a perna. Que jogão no Morumbi. O Diego empata o jogo. 2-2 São Paulo e Santos. Vamos mostrar o gol do Robert. O gol que diminuiu o placar. São Paulo 2, Santos 1. Vamos ver com a narração do J. Júnior. Tá chegando o Léo. Tá indo o Léo pro Robert de primeira. Gol! E que golaço do Robert, hein? Mais um gol bonito nesse campeonato brasileiro. O Diego empatou agora há pouco, 2-2. É escanteio para o time do Flamengo. Cobrado na primeira trave. Valdir não conseguiu dominar. Alessandro tocou para o Iranildo. Vai tentando levar ali para o meio. Fez o cruzamento. Subiu de cabeça o Zé Carlos. Liedson na trave! Inacreditável a chance que perde o Flamengo no Maracanã. A bola na trave, você revê o lance. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Brasileirão 2002 no Premier Esportes. Consulte a sua operadora e aproveite os pacotes com preços promocionais. E a gente viu ali que o pé do Fábio acabou acertando o Liedson. Júnior, Vasco 1, Flamengo 1. O tempo vai passando. O resultado não é bom, como você já falou, João, para as duas equipes, até em função dos outros resultados, né? O Vasco, com as substituições que o Lopes fez, se desorganizou um pouco. Eu acho que por isso o Flamengo consegue já criou pelo menos duas boas chances, né? Essa agora do Liedson e teve a outra, num bate-rebate que sobrou, ele tentou dar o passe. E o Vasco não consegue chegar no gol do Diego. Eu acho que talvez em função também do fato do Vasco ter mexido demais, né? Quer dizer, da sua forma de jogar, né? Você vê que o Valdir consegue aparecer muito pouco no jogo, porque a bola não chega no Valdir. Então ele praticamente fica sem muita função, né? Nessa forma como o Vasco joga agora. Aí o Júnior analisando o jogo para você, assinante de todo o Brasil. Zé Carlos, falta. Falta cometida pelo Léo Lima. Léo Lima chegou a ser agredido, né, por alguns torcedores do Vasco. Um momento ruim do time no início do Campeonato Brasileiro. Ele que é uma jovem promessa que veio do Madureira junto com o Souza. Fábio Baiano fugiu da falta, tentou se equilibrar. Fábio tentou repetir a jogada que ele fez no Grêmio contra o Oriente Petroleiro pela Libertadores no primeiro semestre, né, que rendeu aquele golaço do Rodrigo Mendes. Tentou puxar a bola ali com o calcanhar. Acabou não dando certo dessa vez. Com o empate do Santos, o Santos assume a liderança do campeonato, se persistir esse resultado, com 33 pontos, mas o São Caetano tem 32 e joga amanhã contra o Atlético Mineiro em BH. Todo o panorama da rodada, toda a informação para você atualizada, assinante, acompanhando com a gente o Brasileirão 2002 no momento decisivo, hein? O Internacional diminuiu no Beira-Rio com aquele nome que mais parece exercício de fonoaudióloga, né? Michael Librelato. 2 para o Goiás, 1 para o Internacional. Esse jogo você está acompanhando no Sport TV. Aí a falta do André Bahia. E é uma falta para quem tem Petkovic e Ramon. Mas a torcida do Vasco quer Ramon. Tá gritando Ramon, Ramon, Ramon. Petkovic está ali nervoso. Tá se desentendendo ali o Pet. Parece que é com o Fábio Baiano, né? É uma chance e tanto para o time do Vasco. O torcedor do Vasco na expectativa, pensa positivo. O torcedor do Flamengo seca. O Ramon vai para a cobrança. O Pet saiu, o torcedor pediu o Ramon. É o Ramon quem vai cobrar. Correu o Ramon, bateu na barreira. Ali no meio da barreira estava o Marcelo, que acabou caindo. Ele se abaixou, né? Para que a bola passasse. E o Flamengo tem a posse de bola. Vamos ver o gol do Internacional, o gol do Michael Librelato. Primeiro nós vamos ver o gol do Diego, né? No empate do Santos lá no Grande Clássico Paulista, abrindo a janela do Premier Esportes, narração do J. Júnior. Bater de novo o Diego. Correu para a bola. Gol! Olha o garoto Diego, em grande revelação do Santos.
2-2, já a gente mostra o gol do Michael Librelato. Os jogadores do Vasco agora estão pedindo a expulsão do Iranildo. Chegaram até a empurrar o Samir, o Lopes também pedindo a expulsão do Iranildo. É o Samir Iará que está aí empurrando os jogadores, mas vai ficar tudo por aí mesmo, hein? Não adiantou não a pressão dos jogadores. Olha só o Iranildo, chegou ali, cometeu a falta no Léo Lima. Petkovic agora quem vai para a cobrança, ele vai mandar essa bola para a área, hein? Momentos finais do jogo, 38 do segundo tempo. Petkovic cobrou, Ramon de cabeça! Ramon faz a festa e tira a torcida do Vasco do sufoco no Maracanã e em todo o Brasil. De novo Petkovic fazendo passe para o Ramon, que subiu no meio da defesa e tocou de cabeça no canto sem chance para o goleiro Diego. Vale a pena ver de novo. No momento final do jogo, o Vasco passa à frente, 2 para o Vasco, 2 do Ramon, 1 para o Flamengo. De novo a dupla Petkovic e Ramon Júnior. A batida dele foi perfeita na cabeça do Ramon, né? O erro da defesa que marcou a bola. Você não pode marcar a bola quando você tem jogador que tem uma capacidade muito grande de colocar ela onde quer, né? Jogadores que tem precisão, você tem que marcar o homem, né? E novamente o Pet aparecendo, né? Não apareceu muito no jogo, mas em 2 jogadas, né, ele mostrou porque é um jogador importante, um jogador que faz a diferença, né? 2 jogadas individuais, né? A primeira do gol e agora essa batida que deixou o Ramon na cara do gol. 7º gol do Ramon no Campeonato Brasileiro. E agora o técnico Antônio Lopes prepara a última alteração. Bruno Lazzaroni, número 13, volante, vai entrar. E o torcedor do Flamengo vai sentindo aí o gosto, né? Que um dia já foi dele, que lhe deu tantas alegrias, do Petkovic fazendo a diferença no jogo. 2 para o Vasco, 1 para o Flamengo no Maracanã. E o Vasco vai empurrando o Flamengo lá para baixo, na zona do terror, na zona do rebaixamento. E o Vasco vai tentando escapulir, vai saindo da zona do rebaixamento, né? Ali uma dividida no meio entre o Petkovic. Petkovic ficou sentindo ali na dividida com o jogador do Flamengo. Veja como ele está cartão para ele vai sair daqui a pouco, o Pet. Já vai sair o Petkovic. O nome do jogo, Júnior, ao lado do Ramon? O que você acha, Júnior? Foram os 2 homens que tiveram participação decisiva, né? Nos 2 gols do Vasco, né? Esses homens têm um peso, né? E a preocupação antes do jogo do Flamengo era justamente nesses 2 jogadores, né? E eles mostraram dentro do campo porque havia essa preocupação, né? O Balão fez o 3º do Paysandu. Paysandu 3, Paraná 0 e o Ricardinho. Olha o Ricardinho aí se ajeitando no time do São Paulo. São Paulo 3, Santos 2. 5 gols no Morumbi. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Brasileirão 2002 no Premier Esportes. Consulte a sua operadora e aproveite os pacotes com preços promocionais. O São Paulo, com essa vitória, volta à liderança do Campeonato Brasileiro com 34 pontos. São Paulo, que esteve numa posição ali até de sair do grupo dos 8, venceu o Flamengo no Maracanã por 3-2 e a partir daquele resultado retomou e vai assumindo aí a liderança de novo. Petkovic vai saindo muito festejado, hein? Muito festejado o Petkovic. Petkovic que já deu muitas alegrias à torcida do Flamengo. Hoje vai dando uma alegria imensa à torcida do Vasco. É a vida, né? O mundo gira, a vida muda de minuto a minuto. Pet jogando com a camisa do Vasco e fazendo a diferença contra o Flamengo no Maracanã. Tá entrando aí o Bruno no lugar do Petkovic. Momentos finais do jogo aqui no Maracanã. Vamos ouvir aqui o Pet. Joga, depois a gente fala. Não quer falar o Petkovic, né? Tá com toda a moral do mundo. Petkovic, 2 para o Vasco, 1 para o Flamengo. A torcida do Flamengo não deixa o Maracanã, mas fica parada, estática.
Falta, hein? Falta cometida pelo Marcelo e está expulso. Está expulso o jogador do Vasco. Você vê aí no detalhe a torcida do Flamengo, né? Que fica quietinha do lado esquerdo das cabines de rádio. Veja aí o lance que originou a expulsão do Marcelo. Foi expulso o jogador que veio do Corinthians para o time do Vasco. Momentos finais do jogo no Maracanã. O torcedor do Flamengo ainda acredita. O torcedor do Vasco vai fazendo a sua festa aqui no maior estádio do mundo. Está saindo aí o Marcelo. Iranildo vai para a cobrança. Flamengo agora com um homem a mais em campo. Iranildo na bola, bateu, a bola veio por baixo. Chega para tirar ali o jogador da equipe do Vasco, que é o Léo Lima. Iranildo. Tensão total no Maracanã no finalzinho de partida. Afastando a defesa. André Gomes manda lá para o meio, sobrou essa bola, vinha para o Liedson. Iranildo aqui pela esquerda, domina pelo time do Flamengo, caiu o Iranildo. Chegou junto dele o Léo Lima mais uma vez e é mais uma falta para o time do Flamengo, hein? Perdão, Bruno, vai. Não, só para dar informação, Júnior, que se persistir esse resultado, o Flamengo termina a rodada como um dos 4 últimos colocados. O Vasco vai empurrando o Flamengo para a zona de rebaixamento, hein? Aí, o Léo não tinha necessidade. O Iranildo estava em velocidade, sem a bola dominada. Ele fez uma falta perigosa, né? Aí o Iranildo com mais ângulo, correu, bateu, o toque de cabeça. Tira a defesa do Vasco. Chega chutando tudo o Léo Lima. Acabou errando. Acabou São Paulo 3, Santos 2. Iranildo fez o cruzamento. A bola vai para fora. Portanto, encerrado o jogo no Morumbi. 3 para o São Paulo, 2 para o Santos. Curitiba e Grêmio 0-0. 3 minutos de acréscimo. Hoje teríamos Palmeiras com 16, Paraná com 17, Paysandu e Flamengo com 19. Portanto, o Vasco sai e com os resultados, vencendo o Flamengo, deixa o Flamengo na zona de rebaixamento. Faltando aí 5 rodadas para o final dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro. Vai ser uma emoção a cada jogo vai virar uma decisão, hein, para fugir da zona de rebaixamento. E o detalhe é que o Flamengo tem agora 3 jogos na sequência fora de casa. Começa domingo em Salvador contra o Vitória da Bahia. Depois pega o Figueirense no meio de semana em Florianópolis e no outro domingo o Santos, do Diego, do Robinho na Vila Belmiro. Falta a favor do time do Vasco. O torcedor do Vasco faz a sua festa aqui no Maracanã. André Gomes levou o cartão amarelo por causa da falta que cometeu no Valdir. E não podia ser nada melhor para o torcedor do Vasco, né? Ele sai da zona de rebaixamento e coloca o seu grande rival nessa situação delicada no Campeonato Brasileiro. Embora o Vasco continue ameaçado. Está bem perto ali da zona de rebaixamento. Momentos finais do jogo. O Flamengo ainda vai tentando alguma coisa aqui no Maracanã. Sai jogando com o André Bahia. Você está vendo aí o André Gomes que levou o cartão amarelo. Já já nós vamos mostrar o de olho no craque com o Petkovic, hein? Um de olho no craque especial. Ele fez a diferença. Essa vez a favor do Vasco no jogo contra o Flamengo. Já já o de olho no craque com o Pet. O lançamento é para o Anderson Gils. Chegou na linha de fundo, cruzou. A bola passa por todo mundo. Vinha para o Fábio Baiano. O Alessandro chega atrasado e ele Tadeu tira. Vai terminar o jogo no Maracanã. O Vasco vai conseguindo um resultado sensacional diante do seu grande rival, o Flamengo. O pessoal do Vasco ali no banco de reservas quase entrando no campo. O Antônio Lopes pedindo o final da partida. 47 minutos, vai terminar o jogo no Maracanã. É uma grande vitória para o time do Vasco. Uma vitória para a torcida vascaína comemorar em todo o Brasil. Vai terminar já já o jogo. Aí o Valdir. Voltando para o Russo. Russo fazendo, ele deu um chutão para frente mesmo, né, para ganhar tempo. Vai terminar o Samir Yarak dizendo que vai esperar ali a saída de bola. O Vasco vai passando à frente do Flamengo nos confrontos em campeonatos brasileiros. 10 vitórias, 9 vitórias do Flamengo, 11 empates. Olhou para o relógio ali o Samir Yarak, vai terminar o jogo. Chutão para frente do André Bahia. O Flamengo tenta a sua última cartada no jogo. Jorginho. Samir Yarak olha para o relógio mais uma vez. Vai terminar no Maracanã. Vai começar a festa da torcida vascaína. Liedson. Lá na frente. Vem o Flamengo. Alessandro. Olha o Zé Carlos. Girou na entrada da área. Bom drible. Bate pro gol. E a bola vai pela linha de fundo. Pode ter sido aí a última tentativa do jogo para o time do Flamengo.
Samir Araque está ali conversando com os jogadores do Vasco, vai pedir a bola. O Fábio não tem pressa. O Flamengo perdendo, entra na zona de rebaixamento. O Vasco sai. Continua perto dela, mas sai da zona de rebaixamento. Apita o árbitro e termina o jogo. Pet, hoje não teve gol, mas dois passos fundamentais. Difícil, às vezes foi muito violento. Flamengo estava fazendo, defesa do Flamengo fazendo muitas faltas violentas, o juiz não apitava. Mas eu sabia, Forela, antes que o jogo vai ser muito difícil, que nunca se sabe quem vai ganhar. Essa vez a gente teve sorte, foi um pouquinho melhor que o Flamengo. E conquistamos essa vitória que para nós, nesse momento, significa muito. Pet, para você foi um gosto especial vencer o Flamengo? Bom, eu sempre fui profissional e sendo profissional, você tem que saber de diferenciar as coisas particulares de profissionais. Não pode deixar a coisa particular se influir no teu trabalho. Eu nunca deixei isso e quando estava no Flamengo, momentos quando fui bem, momentos quando tive problemas, sempre trabalhei. Então estou trabalhando, estou defendendo o Vasco, estou conseguindo diferenciar as coisas de outra. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Hoje estou no Vasco e estou feliz que ajudei o Vasco para conquistar